Fala aí, pessoal, tudo certinho? Então, a gente vai continuar nesse projeto que teve uma repercussão muito massa, que é justamente fazer uma discussão em relação ao direito previdenciário através dos jornais, aquilo que é postado, não é? Aquilo que é publicado nos jornais. E aqui em Salvador, no estado da Bahia, a gente tem um jornal à tarde, eu vou sempre pegando justamente uma coluna do juiz Luciano Martinez, que ele tem aquela coluna lá de direito previdenciário, onde os leitores fazem pergunta e ele responde. Como eu já disse no primeiro vídeo, eu sempre leio essas colunas dele aqui, na curiosidade de se meus alunos, ex-alunos, saberiam responder as perguntas dos leitores. Então vamos nessa? Então aqui eu vou pegando, eu vou botando assim, vou arquivando, tudo certinho. Tá todo metralhado aqui, todo amarelo, mas vamos que vamos, vai servir. Aqui é o seguinte, um leitor pergunta assim, aposentadoria por invalidez, que na verdade já mudou a nomenclatura para aposentadoria por incapacidade permanente, e a inexigibilidade do exame pericial a partir dos 60 anos de idade. Então o leitor faz uma pergunta aqui, justamente aqui, nesse ponto, perguntando, olha só, eu já tenho 60 anos, recebo a aposentadoria por incapacidade permanente, na época aposentadoria por invalidez, eu ainda estou obrigado a me submeter às obrigações perante a Previdência, que a gente sabe quais são as obrigações, não é? Os exames, os tratamentos e o processo de reabilitação profissional. Então, exames, tratamentos, tudo isso gratuito, fornecido pela Previdência Social e o processo de reabilitação profissional. Aqueles que recebem benefício por incapacidade têm obrigações perante a Previdência. A gente, em sala de aula, até brinca, o cara está recebendo benefício por incapacidade, auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente, não fica lá na casa dele, no sofá, assistindo televisão, sem mais nenhuma obrigação perante a Previdência. Não, é chamado a se apresentar para justamente se submeter a exames, tratamentos e processo de reabilitação, porque a máxima por trás disso é de que a Previdência quer não pagar esses benefícios, pagar somente por um determinado período, beleza? No caso específico da aposentadoria por incapacidade permanente, isso também é verdadeiro. Naquele momento que o benefício é concedido, ali a perícia médica olha e diz, meu amigo, você não tem capacidade laboral para o exercício de qualquer atividade. Mas olha só, as drogas, a medicina vai avançando, os tratamentos vão avançando e de alguma forma esse cara que naquele momento não tinha capacidade nenhuma residual para trabalho, se submetendo a esses novos exames, essas novas drogas, medicina e tal, ele pode recuperar. Então, portanto, isso é verdadeiro, inclusive para o aposentado por incapacidade permanente, beleza? Só que no decreto 3048, na lei 8213 também, tem as isenções, e essa é uma das. Ou seja, completou 60 anos de idade, já não tem obrigações perante a Previdência. E tem um outro caso. Se completar 55 anos de idade e já tiver 15 anos recebendo benefício por incapacidade. Beleza? Isso é verdadeiro para a aposentadoria por incapacidade permanente. Lembrando que para o pensionista inválido, somente 60 anos. Somente não tem essa possibilidade de 55 anos e 15 anos de recebimento. E essas isenções, elas não se aplicam para o auxílio-doença, para o auxílio por incapacidade temporária. Beleza? Então a pergunta do leitor é essa: a aposentadoria por invalidez e a inexigibilidade do exame pericial a partir dos 60 anos. Resumindo, o aposentado por incapacidade permanente tem obrigações perante a Previdência, entretanto, quando completar 60 anos deixa de ter, e quando completar 55 anos e 15 anos de benefício por incapacidade, também deixa de ter. Beleza? Massa. Isso é questão de prova, hein? Isso é questão de prova. Dá uma olhada nisso aqui. Essa é massa também, a gente comenta muito em sala de aula. Auxílio-doença pode ser mantido indefinidamente? O auxílio-doença pode ser mantido indefinidamente? Bem, o auxílio por incapacidade temporária. Isso é muito legal, porque aqui, no caso do leitor, é um caso que a gente, de certa forma, cita até em sala de aula. Eu normalmente cito que o cara é
é um secretário assim de uma escola, mas à noite faz segurança e, portanto, ele tem um problema de visão, então a parte de segurança ele não consegue mais exercer, mas ser secretário de uma escola, sim. Então, resumindo, o cara ele tem múltiplas atividades, pelo menos 2 atividades, e fica incapacitado para o exercício de uma delas. No caso aqui do leitor, o cara ele tem atividade de bancário e atividade de docência. Então, o cara é um bancário e é professor, e ele fica incapacitado definitivamente para uma delas, para a atividade de bancário. Então, resultado, a pergunta é o seguinte: o cara tem 2 atividades, também é questão para prova, hein, galera? Questão para prova. O cara tem 2 atividades e fica incapacitado permanentemente para uma delas. Essa incapacidade não alcança outra atividade. A dúvida é: concede-se o benefício auxílio por incapacidade temporária para aquela atividade para a qual ele está incapacitado indefinidamente, até que essa incapacidade se estenda às demais atividades exercidas pelo contribuinte, pelo segurado. Beleza? Então isso é bem legal, porque se a gente pensar no auxílio por incapacidade temporária, o pressuposto é de que ele é temporário. Se inclusive não é colocado um prazo determinado quando da concessão, a própria legislação diz, olha, quando chegar a 120 dias, cessa o pagamento do benefício. O pressuposto é ele ser temporário, mas neste caso ele tem 2 atividades e ficou incapacitado para uma delas, incapacitado permanentemente para uma delas, ele não vai receber a aposentadoria por incapacidade permanente, porque ele ainda tem capacidade residual de trabalho. Então, portanto, vai ser pago o benefício temporário indefinidamente. Essa era a dúvida do leitor. Muito massa, não é? E por fim, nesse nosso vídeo aqui, solidariedade social justifica que aposentado que volta a trabalhar, volte a contribuir. Galera, aí a gente vai relembrar os nossos primeiros encontros, quando a gente está fazendo a abertura de um curso, quando a gente vai dizer lá que a gente precisa estudar do artigo 194 ao 204 da Constituição Federal, quando a gente diz que no artigo 194 a gente tem ali a definição de seguridade social e no parágrafo traz listado os princípios da Seguridade Social que eu apresento naquela forma de mandala, não é assim? Os 7 princípios da Seguridade Social. Quem foi meu aluno sabe como é que a gente faz isso, faz uma pizza, né? Uma mandala, um princípio cai da mandala, que diz respeito à gestão da Seguridade, que é democrática, descentralizada, gestão quadripartite, não é? Então a gente tem os princípios da Seguridade Social, tudo massa, estão lá listados no artigo 194, mas também quem é e quem foi meu aluno sabe que a gente dá uma pontilhada assim, não é? Circulando toda essa mandala para dizer o seguinte: antes dos princípios listados no artigo 197, a gente tem o princípio da solidariedade que rege tudo, na verdade. Então, uma dúvida recorrente, bem recorrente, é a dúvida do leitor, é o seguinte: o cara passa a vida toda trabalhando e contribuindo, aí chega lá, cumpre os requisitos para aposentadoria e se aposenta. Pronto. Então ele imagina, ora, eu passei a vida toda contribuindo, agora eu vou gozar de benefício. Ótimo, essa é a interpretação correta. Sobre o valor do benefício, não haverá contribuição previdenciária, no caso de RGPS, não é? Ou seja, o benefício previdenciários, 10 benefícios, os 9 agora, benefícios previdenciários, porque houve a junção, né, da aposentadoria tempo de contribuição à aposentadoria por idade, então agora a gente tem a aposentadoria programada, então aquela regra do 4-3-2-1 agora é 3-3-2-1. Então, os benefícios previdenciários, eles não são parcelas integrantes do salário de contribuição. Então, eu trabalho, contribuo para em algum momento no futuro ter direito a benefício. Ótimo. Beleza, lógico. Agora, esse princípio da solidariedade diz o seguinte: se você se aposenta, mas você tem capacidade laboral e permanece trabalhando, você vai contribuir sobre o valor da remuneração do seu trabalho, não sobre o valor do benefício, sobre o valor da remuneração do seu trabalho. E a pessoa poderia questionar do tipo: mas vem cá, por que eu vou contribuir se eu não tenho mais direito a nada? Por conta do princípio da solidariedade.
Beleza? Então essa é a dúvida do leitor e eu tenho certeza que você conseguiria respondê-la. Forte abraço! E esse projetinho é o Direito Previdenciário nos Jornais. Por enquanto só estou pegando aqui da tarde, mas depois eu pesquiso aí na internet, vou pegando de outros jornais espalhados pelo Brasil. Valeu, galera! Forte abraço! Valeu! Vamos juntos nessa caminhada!